Estamos hoje para fazer o nosso programa Palavra de Fé. E hoje, nesse Palavra de Fé, eu quero ler em Josué, capítulo 1, versículos 8 e 9. Josué foi o substituto, o sucessor de Moisés. Moisés faleceu apenas vendo a terra de longe, a terra prometida. Josué assumiu. Josué que fez esse povo atravessar o Jordão. Josué que fez esse povo tomar posse dessa terra. E depois que Moisés morreu, o Senhor chamou Josué, falou com ele. Josué era aquele homem que aonde Moisés ia, ele estava. Ele era o escrivão, ele conhecia tudo. E Deus chamou Josué e disse algumas coisas. No capítulo 1 ele diz algumas coisas. Diz: meu servo Moisés é morto e tal, você vai fazer esse povo atravessar e tal. E chegando no versículo 8, que é o que nós vamos ler, Deus disse assim para Josué: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Então aqui que me chama a atenção da gente é a maneira como Deus coloca. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Quanto que as pessoas assim reclamam que não são bem-sucedidas, que não estão prosperando. Quanto que as pessoas reclamam, choramingando sua situação. E toda a culpa cai em cima do governo. Eu até acredito que o governo merece receber essa punição. Mas o maior problema está aqui. Porque Deus disse: Josué, preste atenção, não cesse, não pare, cessar é parar, não pare de falar do livro da lei, que é esse texto. Não pare, não cesse de fazer isso. Outra coisa, Josué, medite nesse livro dia e noite. Medite nesse livro dia e noite. Queridos, a dificuldade que as pessoas têm para ler a Bíblia é uma dificuldade tão grande como se tivesse que andar a pé descalço indo daqui para São Paulo, Rio de Janeiro. Um medo de começar, porque diz que é grande demais, é impossível, é difícil demais, etc. Isso aqui é um absurdo. Pois é, mas Deus disse: não cesse de meditar nesse livro, leia dia e noite. Leia dia e noite, medite nele dia e noite, para que você possa fazer cuidadosamente como está escrito. Se você fizer isso, Josué, tem duas promessas para você. E é a promessa que eu quero, são as promessas que nós queremos. Ele diz assim, não, tem três, né? Vou falar uma anterior, mas tem duas mais básicas. Ele diz: Você não deve se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Então, se você fizer isso, as duas promessas são: você vai prosperar no caminho que você tomar e você será bem-sucedido. Então, as duas promessas básicas são essas: você vai prosperar no seu caminho e você será bem-sucedido. Duas coisas. Sabe, Josué, você vai prosperar e vai ser bem-sucedido. Eu tenho compromisso com você se você tiver compromisso comigo. Viu, Josué? O compromisso é isso aqui, ó.
Esse livro é comprometedor. Tanto é que durante os anos, muitas vezes tentaram acabar com esse livro. Há pouco tempo, um navio de uma ONG americana soltou nas águas chinesas milhões de Bíblias, carga completa de navio carregado de Bíblias, e essas Bíblias eram levadas pelas ondas para as margens da praia, e o povo aproveitou. Mas o governo não permite Bíblia, só que assim, vai permitindo, vai deixando, mas é proibido. A Coreia do Norte, pelo contrário, ela mata uma pessoa que for pega lendo a Bíblia. Existem pessoas lá dentro que leem Bíblia, mas se descobrir, ela será assassinada. Aguarde o que a Coreia do Norte vai passar. Aguarde. E é um sofrimento para todo mundo. Vai ser sofrimento para o povo todo. Para o povo todo. O sofrimento é generalizado. Aguarde o que isso vai acontecer. Isso ainda vai acabar muito mal. Porque a Bíblia é o livro de Deus. A perseguição da Bíblia é um negócio sério. No Brasil a Bíblia foi muito perseguida, foi muito queimada. Eu conheci uma Bíblia queimada. Mas naquela época era tudo difícil. Se fosse hoje, teria tirado fotos, filmado. A Bíblia era menor do que essa aqui. Mas ela estava redonda, ela ficou arredondada. A Bíblia que eu vi, ela ficou arredondada porque o pai da moça, a moça era da nossa igreja, tá? E a moça estava lendo Bíblia e tal, ela não era casada ainda, mas quando eu cheguei em Goiandira, isso já tinha acontecido, ela já era casada. Então fazia uns 3, 4 anos que isso tinha acontecido. Mas eu vi a Bíblia. Ele jogou a Bíblia no fogão, a lenha, e ela queimou, mas o papel ficando muito fechado, ele é madeira, ele queima devagar. Então foi queimando aos poucos, mas dava para ler muita coisa, mas muita coisa estava queimada e tinha acabado mesmo. Essa moça teve a sua Bíblia queimada pelo próprio pai, porque odiou que ela tenha ficado crente, virado crente, né? A conversa foi essa. Odiou tanto que jogou a Bíblia dela no fogo. Só que não adiantava, porque hoje no Brasil se fabrica milhões de Bíblias por ano, então acaba uma, pega a outra, queima uma, tem outra, e Deus vai suprindo isso aí. Mas quando Deus chamou Josué, não tinha papel. Era um pergaminho, era um couro de cabra, era alguma coisa assim, muito complicado, muito difícil. Então aquele monte de coisa como para nós aqui deu esse tanto de letras aqui que estão nessa grossura aqui, para eles, se você imagina tamanho de couro, de pergaminho, seja o que for, inclusive pedras para escrever. Então era um negócio difícil, poucas pessoas tinham. Talvez tivesse só um exemplar no templo. Mas Deus disse: se você der ouvidos, você vai prosperar, você vai ser bem sucedido, Josué. Por que será que nosso país é tão difícil? A Europa está ficando também, ela já jogou fora a Bíblia. Ela já cuspiu na Bíblia. A Europa. O Brasil já está começando a fazer isso, está querendo tirar inclusive não sei como está essa situação, mas eu lembro que eles queriam tirar os crucifixos dos lugares públicos. Eu não sou católico, eu não tenho crucifixo, mas é um símbolo do cristianismo, concorda comigo? Então quando tira o crucifixo, não está tirando o catolicismo, não. Está tirando o cristianismo. Está eliminando o cristianismo. A gente tem que compreender isso. Eu não preciso ser católico para compreender isso. Qualquer um pode compreender. Meu Deus. O governo brasileiro, por que querer tirar o cristianismo? Para pôr o que no lugar? Deixar sem ateísmo? Então Deus disse: Josué, preste atenção, queridão.
Você poderá ter muita prosperidade. Seu caminho poderá ser próspero, Josué. Poderá. Você poderá ser bem sucedido, Josué, mas aqui perto de mim, só se você estiver com esse livro. Só se você estiver com esse livro. Você diz, mas para ser rico não precisa ser crente. Eu sei, traficante é rico, político é rico. Você quer isso para você? Esse tipo de riqueza? É diferente. Existe uma riqueza que é muito diferente de dinheiro. Muito diferente. Existe uma riqueza dentro de casa, na família, que você não vende por nada. Eu te garanto que você não vende. Você não venderia seu filho por dinheiro. Você acha que seu filho vale mais do que todo o dinheiro do planeta. Você venderia o rim? Seu filho tem 2 rins. Você venderia um rim assim do seu filho? Um rim, um olho. A prosperidade é uma coisa maior do que o dinheiro. Dinheiro o Brasil tem demais. O Brasil tem dinheiro demais. A quantidade de dinheiro que foi roubado e levado para outros países é porque o Brasil tem dinheiro demais. Mas não serve para o seu povo. Não serve para o seu povo. Então, prosperidade é mais do que dinheiro. Riqueza, propriamente dita, é mais do que dinheiro. Deus promete a Josué: você vai prosperar no seu caminho, Josué. E você será bem sucedido nos seus, vamos dizer assim, nas suas batalhas, nas suas lutas, nas suas guerras, nos intentos do seu coração. Você será bem sucedido. Você vai fazer um casamento, será bem sucedido. Você vai fazer uma empresa, você será bem sucedido. Não significa que você será o mais rico da cidade. Não importa. Importa se você está sendo bem sucedido, trabalhando, contente, vitorioso. O homem bem sucedido nem sempre tem dinheiro e ele diz: eu sou bem sucedido. Conversei com um homem hoje, na nossa cidade de Fernandópolis. A vida toda teve um trabalho simples. E ele estava contando como é que é a família dele. E mostrando como ele é bem sucedido. Eu não conheço aquela família, não conheço aquele homem. Conheço de vista. Sei onde ele trabalha. Bem sucedido. Abençoado. Família bem abençoada. Família bem sucedida. Se olha no rosto dele, ele tem um sorriso para sorrir para você. Não tem medo de ninguém, não precisa ter medo de nada. Não é perseguido pelos ladrões. Deus quer uma bênção para nós. Então ele diz: não cesse de meditar nesse livro. Leia dia e noite. Aqui está a sua riqueza. Creia nisso, meu querido. Creia nisso. Talvez você vai ter que mudar o modo de ver as coisas, mas essa crença é diferenciada. É diferenciada. Eu vou orar. Deus, meu querido Deus, Pai Todo-Poderoso, eu oro por Fernandópolis, por cada habitante dessa terra, cada pessoa, cada casa, rua, viela, avenida, apartamento, mansão, casinha, aonde mora alguém, que seja uma cidade abençoada de Deus. O habitante aqui seja abençoado de Deus. Os que administram a cidade sejam abençoados de Deus. Aquele que só intenta roubar, matar, destruir, que ele possa perceber que o diabo que está fazendo isso, que ele seja transformado pela força do teu poder, do teu amor, e que coisas maravilhosas comecem a acontecer em Fernandópolis, em nome de Jesus. Amém.